que estão trabalhando de uma maneira tal que você sabe que é fruto Os da evolução de todos experimentos os da experimentos Nature, eu da- tenho no meu livro Fomos Planejados, depois vou te dar um de presente. Obrigado. Sobre nocauteamento genético, mostrou que no mínimo, dos mínimos, 300 genes. Isso dá um Big Bang genético. E você precisa de uma população de pelo menos 10 mil células para elas sobreviverem. Esquece, fumarola nenhuma nesse planeta gerará células. Essas células aí são seus sonhos delirantes de uma noite de verão. Se você conseguir, através dos seus artigos, provar que todo mundo que está publicando sobre fumarolas hidrotermais estão errados, vai lá e faz. Eu quero ver você fazer. Não tem célula lá. Desculpa, não tem célula eu quero lá. você Tem provar que tem não é possível umas gerar moléculas elementos que são a vida. Eu quero ver você fazer isso lá. Ed, E não sabe, sopa primordial que já foi Edson, quebrado e o pessoal deixa pra lá. São moléculas que eles dizem que são os tijolos da vida. Não tem Então, célula nenhuma formando em fumarola. Gente, não tem célula nenhuma formando em fumarola. Ele tá falando que eu forma não falei célula. que tem célula lá. Você Eu falei falou. sobre a origem da vida, a primeira célula. Eu tô falando lá da origem da vida, diferenciando de evolução. Não tô Sim. falando agora, as fumarolas hoje que estão gerando célula. Não tô falando isso. Você separa as coisas. Assim como você confunde foi evolução. uma vez lá no passado. Assim como você Era uma fala, vez no passado evolução uma com origem da fumarola vida, que gerou você tá. célula. Agora, uma coisa, é interessante, né? Porque isso daqui a gente pode pegar aí na ciência e falar, pô, tá todo mundo errado. Beleza, como é que a gente vai chegar nisso? Com pesquisa, com experiência, não vai ter problema nenhum em falar que tá tá tentando errado. fazer, Edson. Agora, uma coisa que nunca Por que vai você tá chegar... me criticando em tentar refutar calma. a ciência? O que nunca vai chegar é no seu Deus. Isso não vai chegar nunca. Como você sabe? Eu aposto. E ganho. Vamos apostar? Vamos. Tudo que você tá bom, não. Vamos estar cara a cara com ele, tá? Vamos lá. Vamos Não vai ter, não. Edson. Aliás, chama ele aí agora. Vamos fazer isso agora. Ele vai no... ele vai me receber você também, Edson. Eu espero que você esteja do meu lado, E tá bom? o Wagner vai ser testemunha. Sim. Cara. Então, Esperei. Você sabe que... Tá vendo, Toshio? Ele avisou. Ô, Vou estar lá de Toshio, testemunha. Eu espero estar aqui. Sabe por que ele não se demore materializa bastante. aqui? A Bíblia diz que porque não existe nem é. sem fé é impossível agradar Mas a Deus. você tem fé, então você consegue manifestar. Fé é racional. Eu Quer dizer que creio ela num não Deus que funciona? se fez homem, que habitou entre nós, dividiu a história. Um Deus que andou sobre as águas, um Deus que O falso ressuscitou. profeta. E todos os seus discípulos. Cara, você sabe que o cara é um charlatão. Ele mesmo. disse que iria ressuscitar, não ressuscitou. Você sabe que é uma mentira, você sabe que se você falar que ele não ressuscitou, você tá livre, você mesmo assim você morre. Todos eles morrem. Sim. Cara, não faz o menor sentido. Ué, você não tá sabendo sobre Reverendo Moon, sobre outras seitas que o pessoal faz exatamente essas coisas que o pessoal Eles morreram acreditando que o Reverendo Moon era um profeta, mas os discípulos e apóstolos de Jesus teriam já sabido que ele era um charlatão, porque ele falou que ressuscitaria e não ressuscitou. É verdade. Agora, você vai morrer por um cara que você descobriu que é um charlatão? Sim, tem gente que morre por Alá e sai matando os outros, explodindo. Isso é Não. normal, Alá promete um monte de coisa lá na glória. Jesus certo? prometeu também. Não, mas eles já sabiam que ele era um charlatão. Não faz Jesus sentido. Você sabe que a prometeu ressurreição que se de Cristo é você um fato. odiasse a própria É um vida fato. e morresse, aí você ganharia a vida eterna. Se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Esse era o ensinamento. É por isso que o pessoal entrega. Mas o cara não ressuscitou, ele era um charlatão pra mim. Mas ele era falso profeta também, porque ele falou que ia voltar para aquela geração. Todos eles e não voltou. morreram. Pedro de Tudo cabeça à toa. pra baixo, Tudo à toa. crucificado à Isso aí toa. é história que o pessoal fala. Isso aí não tá bem na história, não. Isso aí é a tradição que fala. Não faz sentido essa sua Bom. avaliação. Não, isso aí é a Edson? pura verdade. Não faz Vamos sentido. lá. Vamos para uma pergunta? Pergunta do Bora. Eberlin. 3 minutos. Tá gostoso, Esse cara. bate-boca aqui é o mais legal. Tá legal. Próximo vez vamos fazer uma pipoquinha, né, cara? Ó, gente, o Edson. Eu tô quase pegando uns O quibe ali pra Edson, ficar posso falar um comendo negócio com aqui. você antes de fazer a pergunta? Sim, Deus nunca coloca na minha frente alguém que ele não ama. É porque ele não tá aqui. Deus é por te isso que ele ama não colocou, né? profundamente, Edson. E ele só te colocou aqui porque ele te ama profundamente. E ele quer que um cientista testemunhe dele pra você. Entendi. Entendeu? Eu não tô aqui à toa, Edson. Então tem uma forma de Tá me bom? convencer, tem uma forma. Porque assim, quando João Batista ele estava em dúvida se Jesus era o Messias, e você pode então fazer isso, lá em Mateus capítulo 11, ele estava em dúvida. Ele falou assim, Sim. mandou os discípulos lá, vê se realmente ele é o Messias, o Cristo, ou se vai ter que vir outro. Ele estava preso, Herodes prendeu ele. E aí Jesus falou assim, vai para João e fala o seguinte: ó como eu falo direito, ó como eu prego bem, ó como minha mensagem é bonita. Não, ele não falou nada disso. Ele falou assim, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Abre um parênteses, ele não ressuscitou João Batista, talvez porque como cortou a cabeça dele, ele não conseguiria ressuscitar com a cabeça cortada. Mas beleza, é uma limitação de Jesus talvez. Então você vai pegar lá, vai falar ressuscitando mortos. E aos pobres é pregado o evangelho. Ou seja, ele falou claramente, você quer saber se eu sou o Cristo ou não? Tá acontecendo isso daqui, ó.
milagres, prodígios e maravilhas. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz claramente que o evangelho dele foi pregado com toda sorte de sinais e prodígios, poder do Espírito Santo. Ele também diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que o meu evangelho não foi até vocês com palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie em sabedoria de homens. Do mesmo jeito, João, capítulo 14, versículos 12 a 14, disse claramente, todo aquele, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, você pegar ali esses textos, e você pegar Mateus capítulo 10, versículo 7 e 8, deixando claramente, vai lá e prega o evangelho, e acaba aí. Não. E, cure enfermos, expulsem demônios, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Tem que ter isso, tem que ter sinal, prodígio e maravilha. Marcos capítulo 16 também diz a mesma coisa. Você vai lá, prega o evangelho para toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E tem que estar junto. Esses sinais seguirão aos que crerem. Você crê. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber algum mortífero não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz claramente que eles saíram pregando o evangelho e o Senhor confirmava a palavra da sua pregação pelos sinais que se seguiam. Assim como em Atos está mostrando todos os prodígios acontecendo, não precisava ser apóstolo, bastava crer. E isso é muito claro na Bíblia, lá do Novo Testamento até o final. Tem que ter isso. Sem milagres, prodígios e maravilhas, não tem qualquer diferenciação da sua fé, da sua religião, do seu Deus, com o muçulmano, com o hindu, com qualquer outra fé. Eu ia falar budista, mas budista não acredita em Deus, né? Mas acredita em reencarnação, que é outra pseudade, que também isso não existe. Então, assim, se você quer me convencer que Deus me ame e tudo mais, você tem que fazer a palavra dele, que eu falo que ela é mentirosa, que isso aí não acontece, ninguém no planeta já fez isso alguma vez. E eu quero ver se você faz. Se você acredita, manda bala. Não dou nenhuma bola pra você, cara. Porque você já perdeu. Bola nenhuma. Foi. Eu tô querendo te convencer, cara. Você já perdeu, tá eu vendo? não dou Ganhei. bola nenhuma pra Ganhei você. de novo. Deus te ama, não sou eu, tá? Eu ganhei de todos. Eu falei que eu sou irrefutável. É assim, o efeito Dunning-Kruger que se materializa no Edson, ele acha que ele é irrefutável. Não acho não. Conhece tenho o certeza. efeito Eu tenho Dunning-Kruger? certeza. Conhece, né? Mas só nesses dois aspectos, tá? Só nesses sim, dois aspectos. ele é irrefutável. Isso. Muito bem. Ó, é meu tempo na minha Tem pergunta? 5 minutos. Tá bom, beleza. Start. Quem te ama é Cristo, viu? Aleluia. Não sou eu, viu? Você tá me odiando. Eu te queimava. Se fosse Deus, eu... Jesus faria Sabe o isso que eu faria? também. Jesus faria isso também. Sabe o que eu Elias faria assim, isso cara? também. O cara tá me negando. Entendeu? Queima esse infeliz. O que mostra que olha ele não como prestaria. Deus é muito mais então, misericordioso isso aí do você que eu sou. mostraria que ele não prestaria e que mesmo que ele existisse, ele não, Não faria deveria isso. ter. 3 minutos, sério. 5 minutos. Você é meu amigo. A gente é amigo agora. Olha, não a é? boca fala do que o coração tá cheio. Na verdade, a pergunta são 3 minutos, tá? A Não, gente falou 5. 3 3 minutos. 3 minutos, tá? Eu tô aprendendo a te amar em Cristo, viu, Edson? Entendi. Amém? Só dá uma sapecada só, não Ó. queima não. Eu vou falar sobre os argumentos filosóficos, tá bom? Ok. Você conhece muito bem e a gente vai discutir sobre eles. Eu gosto do ontológico, conheço o argumento moral, todos eles, mas acho que o cosmológico é o melhor, com certeza. Sou cientista, né? E você sabe que tudo que passou a existir teve uma causa. Isso é uma constatação da filosofia, os filósofos gregos já se sentaram e chegaram a essa conclusão. Obviamente que ninguém tem verdades absolutas, mas parece que tudo que passou a existir teve uma causa. Temos, então, no universo, sequências de causas e efeitos. E essas sequências de causas e efeitos, os filósofos gregos já discutiram isso, você conhece bem o argumento, né, Edson? E perceberam que essas sequências de causas e efeitos não podem ser infinitas. Senão, se fossem infinitas, a gente não estaria observando os últimos efeitos. Teria que passar um tempo infinito para a gente estar vendo o último efeito. Um número infinito de eventos, de causas e efeitos, teria que ter ocorrido para a gente estar vendo o último efeito. Estamos observando efeitos. Essas sequências de causas e efeitos não são infinitas. Então, tivemos uma primeira causa não causada. Agostinho, Tomás de Aquino, grandes filósofos concluíram pela primeira causa não causada. Obviamente, se todo efeito teve uma causa, a gente sabe também que nenhum efeito pode ser maior que sua causa.
Na química, a gente não pode partir de 1 grama e obter 2 gramas, né? Nenhum efeito pode ser maior do que sua causa. Então, essa primeira causa não causada, a gente pode concluir pelo argumento cosmológico que ela teve todo o poder para criar todos os efeitos e toda a sequência de causas e efeitos. Como ela iniciou essa sequência de causas e efeitos que estamos observando no universo, e essas sequências de causas e efeitos são de efeitos materiais envolvendo matéria e energia, que inclusive não podem ser criadas, só podem ser transformadas. Então, alguém criou essa matéria e energia. Se esse alguém criou essa matéria e energia que deu início a esse processo, essa sequência de causas e efeitos, nós temos que concluir que esse ser é imaterial. Se ele iniciou toda essa causa, ele teve todo o poder para criar todas essas sequências. Ele tem que ser imaterial, porque se ele fosse material, ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica e estaria se desestruturando. Ele tem que estar fora do tempo, porque essa sequência de causas e efeitos, sem sequências de causas e efeitos, a gente não consegue contar o tempo. Então ele tem que ser atemporal. Atemporal, imaterial e todo-poderoso. Parece, então, que por um exercício de filosofia, a gente chega à conclusão que Deus deu início a todas as coisas. Fora Deus, nessa conclusão, a única coisa que nos resta seriam as flutuações quânticas, que eu vi num debate que você crê nas flutuações quânticas. Você acha que flutuações quânticas é um bom substituto para Deus como a primeira causa não causada? 5 minutos para o Edson. Vai lá, Edson. 5 minutos do Chiu. Quando você fala dos filósofos gregos, você trouxe uma... Mas é legal, você trouxe uma miscelânea da... E quando fala do argumento cosmológico é de Kalam e é mais dos islâmicos, né? E aí depois os cristãos pegaram. Interessante que nessas horas eles vão pegar alguma coisa dos muçulmanos. Mas aí tem a parte dos gregos, de Aristóteles, vai falar do primeiro motor imóvel. E aí depois você tem a parte de Tomás de Aquino, ou Tomás Turbano, que inclusive diz que tudo aquilo que ele escreveu era palha, né? Que realmente é um monte de falácia, um monte de erro, um monte de coisa nada a ver. Mas vamos lá, quando a gente pega o argumento cosmológico Kalam, se você fala que tudo que começou a existir tem uma causa, eu poderia pegar e dizer claramente pela própria história que a gente tem, da história, arqueologia, na própria teologia, inclusive na história da sua fé, que o seu Deus começou a existir. E ele é um dos mais novos. Eu até falei brevemente, né, que a gente só começou a ter qualquer tipo de evidência relacionada a algum tipo de fé e culto nos últimos mais ou menos 10 mil anos. Anterior a isso, e a gente tem por volta de 300 mil anos aqui, não tinha absolutamente nada, né? E Deus não fez absolutamente nada para se manifestar para essa galera. Por que será? Será que os outros que eram mais importantes? Aí ficou todo esse tempo lá esperando, né? Eu só vou me manifestar, e passou 100, 200, 300 anos, 400 anos, 500 anos e tal, e nada. O pessoal tudo morrendo, se lascando, tá aí, nada. Aí, de repente, depois de 290 mil anos, ele recebe, acho que eu vou me manifestar ali para eles agora. Ah, não, acho que ainda não. Deixa eles pensarem que o sol é Deus, ou deixa eles pensarem que a lua é uma deusa, deixa eles pensarem que o trovão tem algum deus, deixa lá. E aí, depois de mais alguns milhares de anos, ele resolveu, acho que eu vou pegar um povo, uma tribo ali da Mesopotâmia, ali, belezinha, dos cananeus, vou pegar aqueles lá e vou me manifestar para eles e dizer que eles são um povo escolhido. Então, seu Deus, ele foi criado exatamente desse jeito. Se você acredita que esse Deus existe e fez isso tudo durante a história da humanidade, então seria um Deus bem sem noção. Agora, a verdade é que esse Deus só começou a surgir a partir ali, mais ou menos, a gente pode pegar do escrito da Bíblia, século VI ou VII, né, onde você começa a tentar fazer esse Deus ser único, porque antes disso ele tinha vindo de Edom e ele trabalhava dentro da ideia do panteão cananeu, você vai pegar século XII, XIII, mais ou menos, antes de Cristo. Então você teria o Deus El, por isso Israel, você tem um Deus El, o Deus El era o principal e você tinha aí outros deuses específicos, certo? Como Asherá, que era a esposa dele, você tinha Baal e outros mais. Aí depois vem Yahvé. E Yahvé tem lá inclusive em Deuteronômio, onde você pega nos manuscritos do Mar Morto, deixando claro que você tem El como o Altíssimo, El Elyon, e ele divide a sua herança com os seus filhos. E Yahvé ficou com a porção dele, que é Jacó, que é Israel. Ou seja, o próprio El, o maioral, está dividindo entre os outros deuses aqueles territórios, e por acaso, com Israel fica Javé. Então, seu Deus foi criado. Então, se ele passou a existir, esse argumento já não serve. Mas digamos que não fosse isso. Para ter causa, Heber, obrigatoriamente tem que ter tempo. Então você tem que ter
Antes, durante e depois de uma causa. Para criar também. Você falou que esse Deus é invisível e imaterial. Você falou que ele é atemporal. Se ele é atemporal, não tem como ele criar nada. Se ele é atemporal, ele é imutável. Se ele decide fazer alguma coisa, então ele já está mudando. Se ele pensou em criar algo, então ele já está... Para pensar, Eberlin, você tem que ter o antes, o durante e depois do pensamento. Então ele não é mais atemporal, ele está dentro do tempo. Então não tem como. Ou você escolhe que ele é atemporal e ele nunca cria nada, porque senão ele vai mudar, e você acredita que esse Deus não muda, né? Pelo menos dentro do argumento cosmológico tem isso. E se você falar que tem o tempo, então Deus depende do tempo. Logo, Deus, na verdade, seria o próprio tempo. Porque ele não conseguiria fazer nada sem o tempo. Não faz sentido. São atributos completamente excludentes, entende? Não faz sentido nenhum. Então, se você falar que é algo imaterial, invisível, que ele é espacial, está fora de espaço, e é atemporal, sabe o que é isso, Eberlin? Isso é o nada. E você diz que o nada não pode gerar nada. Então o seu Deus é um nada. Ele não gerou nada, caramba. Não faz sentido. Aí para tentar disfarçar, o pessoal do argumento vai chegar, você não falou isso, mas o pessoal do argumento vai falar, ele além disso tudo, ele é pessoal. Opa, peraí. Se ele é pessoal, também exige tempo. Porque para ser pessoal eu quero me relacionar. Para eu me relacionar, quer dizer que eu sou movido por aquilo que vocês fazem. Então esse Deus seria movido, quer dizer que ele já não é imutável. Ele é afetado pelas circunstâncias, o que quer dizer que ele não seria onisciente, porque senão ele sabendo do que acontecer, ele não seria afetado pelas circunstâncias. Ele já saberia, caramba. Então, são todos atributos totalmente sem qualquer tipo de coerência entre si. Você tem que escolher o que você deseja, você pegou a ideia? E sobre as flutuações quânticas, isso é o que a ciência mostra dentro dos modelos cosmológicos, que pode ser uma das explicações para a origem, por exemplo, que se fosse ter uma origem do universo, porque tem outros modelos dizendo que ele pode ser simplesmente eterno e sem problema algum. Valeu. Muito bem. Ó, flutuações quânticas é o desespero mais desesperado do naturalismo. Quando você não está atolado de luz, mas ama as trevas, você apela para as flutuações quânticas. Flutuações quânticas precisam agir no vácuo quântico, no campo quântico, que não é um nada. E antes do universo, segundo o naturalismo, se formar, não tínhamos matéria, não tínhamos energia, não tínhamos espaço, não tínhamos tempo. Portanto, não tínhamos o quê? Um nada absoluto. Nada absoluto não tem flutuação quântica em nada absoluto. Então é um sonho delirante de uma noite de verão. É o que o Edson crê, em sonhos delirantes de uma noite de verão. Flutuações quânticas. O Sacani também crê em flutuações quânticas. Quando você tira Deus da sua equação, você tem que apelar para flutuações quânticas, você tem que apelar para a sopa ácida escaldante venenosa, você tem que apelar para a mutação deletéria, você tem que fazer esses apelos que são totalmente irracionais. Quando o Edson fala que Deus é um nada, ele acha que toda a realidade está confinada no que a gente vê. Ele está dentro de uma caixa do universo material, ele acha que não há nada além dessa caixa. Obviamente, Deus diz que ele habita o terceiro céu, um céu que está fora desse universo. É nesse Deus. Quando perguntaram o nome de Deus, ele falou assim, fala que eu sou. Sabe por que ele falou eu sou, né, Edson? Porque eu sempre existi, antes de todas as coisas eu já existia. Deus habita numa dimensão diferente dessa dimensão limitada que a análise do Edson acabou de ser feita, dentro dessa limitação de matéria, energia, espaço e tempo. Ele criou a matéria, energia e o espaço-tempo. Ele gerou uma nova dimensão na qual nós estamos aprisionados e dentro dessa prisão, dentro dessa dimensão, fazemos uma avaliação totalmente equivocada sobre Deus, como o Edson acabou de falar. Então, quando a Bíblia, como ele tanto critica, começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de todas as coisas, do nosso universo material de energia, espaço, tempo e matéria, ele já existia, porque ele criou, ele já existia. Quando Jesus foi perguntado sobre o matrimônio, você sabe muito bem, né, Edson? Disse assim, ó,
Não tendes lido que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher, ele, né? Porque a João diz, no princípio era o verbo, ele já existia. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele no princípio, e sem ele nada do que foi feito que se fez. E Deus habitava uma outra dimensão que ainda habita até hoje, e ele cria uma nova dimensão com espaço, tempo, energia e matéria. E ele está fora dessa dimensão, obviamente, para poder ter criado. O nada, Edson, são as flutuações quânticas que não são nada do ateísmo. Mas você acabou de falar que não é nada. Você acabou de falar que não é nada, porque não é mesmo. Obviamente, as flutuações quânticas têm que agir sobre alguma coisa. Então, bora. Tudo bem. Agora é a pergunta do Edson. Toshio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Peraí, cadê o barato? Se vocês quiserem bater mais um papo legal. pouco antes. Brigar um pouquinho mais. Ô, Edson, nós não estamos brigando. Deixa eu aproveitar aqui para eu acho que não, né? Claro, pessoal, eu sei que você quer me queimar, mas tudo bem. Amigos, né? é assim, a gente, um fala mal do outro, depois se abraça e vai para casa, né? Tem uns que falam bem só na frente, né? Chegando no podcast, ai que lindinho, certo, bonitinho. Lá atrás estão falando mal. Eu não vou falar mal de você lá atrás. Então, o que eu quiser falar de mal, eu vou falar aqui, tá bom? Você também, tá? Tá, tamo junto. Beleza. Pessoal, eu vou aproveitar, porque a gente tá para estrear aí um quadro novo do Dr. Cash, que vai ser o 5 contra 1. Então, a gente vai trazer um representante de tal assunto e tal, e 5 pessoas para debater contra, vai ser num outro ambiente e tal. E acho que eu cheguei até a falar pro Toshio. Então, por exemplo, a gente vai trazer um ateu e 5 cristãos, 5 pastores ali para debater com ele, né? Já fazem bastante nesse formato, que é aquele famoso 30 contra 1 e tal. O nosso vai ser o 5 contra 1. Então, fica aqui já o convite para quem quiser. O Toshio já topou ali, a gente conversou rapidinho ali. Acho de repente, se o Marcos também quiser. Exatamente, eu quero fazer o convite pro Marcos aí. Precisa arrumar 5 ateus. Qual que vai ser seu predicado aí? Um cientista? Teve outro dia um debate aí que foi assim, um cientista contra 30 negacionista. Eu só não vi o cientista lá, tá? Então chama eu, tá? Que cientista eu sou. Desculpa aí, mas cientista eu sou. Então posso trazer você como cientista, podemos trazer você como cientista, claro. E 5 negacionistas? Cara, eu nunca fugi de um pau, né, Edson? Também não, né, cara? O Wagner também não foge não, viu, cara? Assim, cara? Eu não sei de me inclua fora dessa, eu tô fora de pau, eu não sei, quem tem uma fixação por esses assuntos, né? Tô fora. Eu não tenho essa fixação que você tem. Tudo bem, você curte, tá bom. Eu respeito. O pessoal, e todo mundo que tá assistindo até agora, por favor, deixa um like, comenta aqui, mano. Quem quiser se inscrever também para ser um dos debatedores de diversos assuntos que a gente vai trazer aí no nosso programa 5 contra 1, só deixar a mensagem aí no nosso Instagram, que é o @DrCast, né, Wagner? 2 T's. Com 2 T. No final. E bora lá, a pergunta de quem, Wagner? Agora é a pergunta do Toshio, 3 minutos. Beleza, maravilha, vamos lá. A gente tá comentando, falou na parte filosófica, né? Ih, cara, acabei apertando numa notificação, saiu barato. Deixa eu... Não sou filosófico, vamos pegar a parte da moral, que eu tinha criado um aqui pra você. Vai ser legal. Vamos lá. Tentando me pegar, né, Edson? Bora? Não quero te pegar, não. Né? Se God é perfeito, tá? E a Bíblia é a palavra dele, então, portanto, ela seria moralmente perfeita, inerrante, como muitos acreditam. Não sei se você acredita nessa parte, tem alguns que não. Porque me diz assim, se ela é isso, se Deus é perfeito, ela é moralmente o ápice da plenitude, da moralidade, das coisas.